Olá, aqui é Jaque Watanabe do canal Atravessando Limites e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a justiça divina, começando pela visão do ateu, de uma pessoa ateia. O que eles acreditam são na inexistência, porque eles acham injusto quando uma pessoa nasce e passa fome, ou pessoas que vivem em guerra, com toda a injustiça que tem no mundo. E assim eles buscam a felicidade se conformando com a inexistência. Só que essa inexistência que eles se conformam, porque eles buscaram a felicidade, e essas pessoas que não tiveram essa oportunidade vão deixar de existir também? E se uma pessoa tem uma crença espiritual e quer continuar existindo após a morte, não só ir para um plano superior, mas como reencarnar outra vez? Por que a pessoa tem que deixar de acreditar nisso para se conformar com a inexistência? Então você acha que é justo, quando a pessoa morre, deixar de existir? É claro que seria bem melhor a inexistência do que ir para um lugar onde os cristãos descrevem como inferno ou plano inferior, quando não tem a chance de melhorar, de se elevar espiritualmente. O ponto de vista cristão é esse. O meu ponto de vista é que a gente tem a chance de evoluir e de melhorar e de subir de planos espirituais. Assim como a gente pode se elevar nos planos espirituais, como a gente pode elevar o espírito em outras reencarnações. E agora vamos para o ponto de vista cristão. Ou pode ser o ponto de vista cristão, evangélico ou católico, como das religiões abraâmicas, também do islamismo e do judaísmo, que eles também acreditam nesse mesmo inferno. Quando que vai as pessoas que não acreditam na religião deles. Eles acreditam que eles vão para o céu, mas as pessoas que não acreditam no livro deles, que seja a Bíblia, ou o Alcorão, o Torá, vai para o inferno, porque escolheu outra crença espiritual. Só que assim, se eu escolhesse uma dessas religiões, vamos supor que eu escolhesse o judaísmo que seguisse o Torá, os cristãos iam continuar achando que eu ia para o inferno, os muçulmanos também. E se eu escolhesse a religião cristã, os muçulmanos e os judeus iam acreditar da mesma forma. Quer dizer, como que eu vou agradar todo mundo ao mesmo tempo? Então, você acha que existe uma religião certa? Eu acho que não. Vamos analisar agora. Eles acreditam que se uma pessoa deixar de acreditar no Deus deles, a gente vai para o inferno. E você acha que isso é justo? Se uma pessoa nasceu em outro lugar do país, nunca ouviu falar do cristianismo, por exemplo, ele vai para o inferno porque ele não conheceu essa religião? Ou a mesma coisa, o cristão foi ensinado a acreditar na Bíblia, não foi ensinado a acreditar no Alcorão e não foi ensinado a acreditar no Torá. Você acredita que ele vai para o inferno por esse motivo? Sendo que ele foi um religioso e seguiu aquele livro porque isso foi ensinado a ele? Também não. Então eu acho que, e eles falam que Deus é justo, o que eles acreditam, o que eles chamam de Deus. O homem que escreveu o livro deles é justo, sendo que vai punir uma pessoa só por não ter seguido o livro deles. Eu não acho isso justo. E também, quando eu falo, agora já no que eu acredito, é que as pessoas, independente da crença espiritual que tenha, o que eleva o espírito das pessoas são as coisas boas que elas fazem, são as virtudes que elas acumulam. Tá? Quando ela se torna uma pessoa melhor, ela se eleva espiritualmente. Acredito que a maioria de nós vamos para os planos espirituais. E quando a pessoa é muito boa, pode ir sim para um plano superior, independente da religião que está seguindo. Eu gostaria muito que vocês assistissem o vídeo anterior para entender mais ou menos o que eu estou dizendo. E uma coisa que eles falam também sobre a
religião que coloca aquele medo, quando uma pessoa nasce de alguma forma, tem vergonha. Porque as religiões abraâmicas, o cristianismo, o muçulmano e o judaísmo, eles acreditam que quem nasce homossexual, quem nasce LGBT, eles acreditam que será condenado. Bom, para começo de assunto, essa palavra nem existe no livro deles, na Bíblia. No Alcorão e no Torá eu não sei se existe, porque eu não li esse livro, mas na Bíblia não existe. Foi acrescentado em algumas Bíblias depois, eu mesmo nunca vi. E também tem uma interpretação, quando foi traduzida do grego para o português e para os outros idiomas, teve tradução errada também. Então tem muita coisa que foi modificada na Bíblia. E mesmo assim, eu não acredito em nada, porque é muita injustiça desde o Antigo Testamento, em que eles apedrejavam pessoas, mulheres eram apedrejadas, e depois o Novo Testamento mudou um pouco, mas eles usam ainda o Antigo Testamento quando convém falar alguma coisa, e quando não convém eles não usam, eles dizem que não vale mais. Eu não entendo se é ou não para seguir esse Antigo Testamento, já que eles citam muito isso. Mas quando eu falo assim, então eu vou jogar pedra em quem trabalha de sábado, aí eles falam que isso é do Antigo Testamento. Então, a primeira vez que eu li isso, eu excluí o Antigo Testamento. Depois eu li sobre o apóstolo Paulo Tarso, que ele falava que uma mulher que quando é casada não pode se divorciar do marido, ou que ela tem que ficar sozinha e não pode conhecer outra pessoa ou reconciliar com ele. Se isso fosse fácil, se o marido fosse bom e quando ele é ruim. Então eu acho que cada caso é um caso. É claro que quem está casado vai fazer de tudo para não se separar. Só que quando não tem condições por uma das partes, o melhor que tem a fazer é se separar. E uma vez uma mulher também fez uma pergunta, ele disse que a mulher tinha que ficar calada e ser submissa. Eu queria entender por que só a mulher tem que ficar calada, só a mulher tem que ser submissa e o homem não. Sem falar que no Antigo Testamento também ele seguiu o Velho Testamento, que ele diz que a mulher foi amaldiçoada por essa história maluca de ter comido esse fruto proibido e que o homem ia dominar a mulher. Então, muitas pessoas tentam passar pano para isso. E eu já não acredito que o homem seja superior a ela. Eu acho que a mulher e o homem foram criados ao mesmo tempo. Não acredito nessa ilusão da Bíblia de homem de barro, tá? Eu posso até acreditar na existência do Big Bang, como os ateus defendem. Só que aí eu pergunto, quem criou o Big Bang? Eu acredito que existe algo além algo espiritual. Sim, eu acredito na reencarnação. E também ele falou que sobre os homossexuais, os transexuais. E seria injusto também. Sabe? Porque se o verdadeiro Deus criou essas pessoas, tá? Por que iria condenar? Então não tivesse criado, tá? E quando eu vi essa homofobia vindo de religiosos, eu procurei na minha religião para saber informações. E diz que quando uma pessoa, numa vida passada, um homem ou uma mulher se gostam, mas não teve possibilidade de se casar, eles ainda têm uma missão para cumprir em outras vidas. Só que aí, essas duas pessoas, que antes eram homem e mulher, essas duas pessoas podem voltar com o mesmo sexo, as duas pessoas como mulher, por exemplo. E também, no kardecismo, tem uma explicação bem parecida com essa também. Ou às vezes é para cumprir alguma missão, ou porque ela acostumou com aquela vida e não acostumou com essa. E também, às vezes, uma mulher precisa aprender a tratar um homem, só que ela não consegue. Então, ela, numa vida
após essa, ela vai voltar outra vez, só que no corpo de um homem, e vai aprender como tratar um homem, sendo um homem também. E da mesma forma, como tratar uma mulher. Você pode voltar em outra vida no corpo de uma mulher, ou seja, uma lésbica, que vai viver com essa mulher e vai aprender o que ela sente e saber como tratar ela. Então, quem impede esse relacionamento está interferindo na missão deles. Tá? Então, eu acho que acreditar na reencarnação e nos planos espirituais e a chance também de evoluir, eu acho a mais justa de todas. E se você acha que tem alguma opinião diferente, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.